Vamos ver se está começando a gravação. Boa noite a todos, né? Hoje é dia 27 de maio, aula de Sistemas Estruturais 1, né? Estamos encerrando a sessão, a unidade 3 e começando, né? Começando a sessão 3.3, que é sobre vigas em concreto, né? E aí, né? O que nós vamos ver nessa aula de viga em concreto? Nós vamos entender, né, em concreto armado, a Kênia está querendo entrar também na sala, nós vamos entender, fazer o pré-dimensionamento de uma viga, né, nas orientações de pré-dimensionamento, nós vamos entender por que se posiciona a armadura dentro do concreto, e entender também o projeto, né, uma leitura, se bem que muita coisa nós já começamos. Eu já falei sobre esse tema na aula passada, né? Entender principalmente por que o aço fica naquelas posições por uma viga em concreto armado, né? Por que ele tem que ficar? Porque a armadura longitudinal fica embaixo, né? Porque daí nós temos que colocar os estribos, né? Que é aquelas armaduras, né? Aquele ferro que fica na vertical. Por que a gente coloca aquilo? É isso que nós vamos tratar hoje, né? Porque, principalmente para você acompanhar, não adianta você fazer um projeto maravilhoso se a mão de obra não corresponder na qualidade que você fez seu projeto. Então, aí você faz o projeto. Se for contratado para acompanhar, gerenciar a obra, tudo bem, né? Mas você algumas vezes ter que tirar uma dúvida de projeto lá. E essa questão de estrutura, se você o arquiteto pode fazer estrutura sim, né? Se for essa área que ele desejar seguir ou não, né? Que não precisa ser todo mundo especializado, dá para fazer isso daí também. Hoje em dia tem softwares, né? Que fazem os cálculos rapidamente. Só é uma questão de lançar aonde os pilares têm que ficar e fazer um pré-dimensionamento, que nós vamos ver hoje o pré-dimensionamento de uma viga também. Então, vamos mandar bala aqui, né? Senão a aula depois de Sistemas 4 vai ficar apertada, né? Aí aquela definição, né? Aquela definição, o que é a viga, né? Uma coisa que a gente deve evitar é mostrar as nossas fraquezas numa obra, né? Não confundir o teodolito, que faz o levantamento planioaltimétrico, com, com radar de velocidade, né? Não chamar pilar de viga nem viga de pilar, né? Essas nossas, né? Que temos que, né? Então, o que seria, vamos ver, começar aqui. Renato Carrasco entrando. O que são as vigas, pessoal? Meus caros arquitetos, né? O que seria a viga? Vigas são os elementos horizontais, né? Horizontais, normalmente projetados de tal forma que contornem as lajes, né? E tem a função de sustentar e transferir as cargas transversais até os seus elementos de apoio vertical, né? Que é aqui, ó, que nós podemos ver nessa perspectiva aqui, ó. A laje vem aqui, ó. Então ele apoia as lajes, como nós vimos na aula passada, o carregamento das lajes vão para as vigas, né? E daí chegando nas vigas, essas vigas distribuem para os pilares e os pilares chegam até as fundações. E depois das fundações irão para o solo, que na verdade eu repito, mas é para
e fixando na gente. Quem segura tudo, a bronca lá, é o solo, né? A gente só cria meios de a estrutura ficar estável e cria um ambiente favorável para que o solo suporte aquele carregamento, né? Aumentando a área de contato e assim por diante, né? Então, viga é aquele elemento horizontal, né? O vertical seria o pilar, né? Aqui, ó. Aí tem uma viga, lógico, né? Você já sabe, não vou. As vigas figuram entre os elementos estruturais mais comuns numa obra, né? Certo? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Você vê que a alvenaria, pessoal, sempre em cima da viga, né? A alvenaria sempre em cima da viga. Se for fazer uma alvenaria em cima de uma laje direto, ela tem que estar, seu carregamento tem que ser considerado, né? E aí vai extrapolar a espessura da laje, né? Também eu apresento para vocês uma versão, né? Uma viga aérea, né? Essa viga tem um efeito, pode ser um efeito decorativo, ou ela pode funcionar também como um brise, né? Não tem, ela tem um efeito, não tem efeito estrutural, mas é uma viga. Mas é uma viga aérea, né, vamos dizer assim, né? E ela dá uma leveza, né? Olha como ela não transmite uma leveza da edificação, da fachada, né? Então, a viga pode ser também ser usado como um elemento que faça parte do teu projeto, sem ter função necessariamente estrutural. Professor, Oi. é uma dúvida que eu tenho. É, Você comentou de laje aí, né? Quando a é. gente cria aquela dinâmica de segregação de espaços por níveis, por exemplo, uma sala rebaixada a 20 centímetros, isso em um prédio, como isso é feito? É feito duas lajes? Ou a pessoa, de repente, faz um aterro na laje? Como que é feito isso? Essa Nós vamos dinâmica. ver. Nós vamos ver. Faz a viga invertida, né? A viga invertida, que nós vamos ver hoje também. Provavelmente é isso que você está falando, né? Né? Seria a viga invertida. Posso. Eu acho que é isso, né? O Wesley querendo entrar, né? É essa dinâmica e a viga invertida. Nós vamos ver para frente. Eu até tenho uma fachada mostrando, uma fachada simples, né? Mas mostrando que ela não tem viga na frente. Ó. Por exemplo, aqui, ó. A viga invertida, assim, você vê. Você não tem a laje. Opa, meu traço dá uma. Mudei a posição do computador aqui, ó. Nós vamos ver mais para frente, mas você tem a viga aqui, ó. Nossa. Você tem a laje aqui, né? E normalmente a laje, a viga vem aqui, não é? Certo? Na viga, Sim, Na viga invertida, ela vai para cima. Daí some aqui embaixo. Né? Some aqui embaixo e você tem a viga invertida aqui, ó. E aí no pé direito, quem entra na edificação não vê aquela viga aqui, ó. Ela está invertida, né? Ela está para cima da laje. E aí, se você quiser fazer alguma instalação aqui de esgoto, banheiro geralmente é uma viga invertida, né? Para poder passar as tubulações de esgoto aqui por cima, daí você faz a instalação aí, ó, coloca a tubulação, daí você faz um enchimento leve e faz o piso cerâmico aqui. Né? Se for isso, nós vamos falar daqui a pouco sobre a viga invertida também. É isso que você quis falar?
Vamos Alguma esperar coisa. o acompanhamento da aula mais para frente, que talvez seja isso. Acho que seja isso. A minha dúvida era referente porque, se for aterro, nem sempre o prédio está adequado, né? Se a gente for falar de um prédio que já existe há anos, não tem como Aham. você fazer isso. Não, não, né? Quer dizer, tudo na engenharia tudo tem jeito. Só é uma questão de ser viável economicamente ou não, né? Vai mexer tanto na estrutura que ela vira, não vira não vira uma Godzilla. obra. Oi? Entendi, professor. Desculpa a interrupção, pode meter Não, bala que aí. é isso, não, eu gosto que fala mesmo. O duro é eu ficar falando sozinho aqui, né? Então vamos ver lá, isso aqui a gente precisa ter, né? Essa noção, ó, da influência, eu já falei com vocês, a influência na forma da seção, ó, na deformação da viga. Ó. Você vê aqui, ó, uma viga aqui deitada, ela tem uma altura pequena, ó. Olha a deformação dela, né? Olha como ela... Nossa, estou com a minha mesa digitalizadora fora do lugar aqui. Ó, ela tem uma deformação maior. Quando você coloca a altura, fica maior, ó, a deformação é menor, né? Então, essa é por isso que as vigas aqui, ó, devem ser mais altas do que largas, né? Esse é o exemplo da régua, né, professor, que o senhor deu? É, é o exemplo da régua, mas eu me perdoem se eu insisto, né? Quem já entendeu, peço um pouco de paciência. Quem gostaria de aproveitar, aproveita, né? Que é o exemplo da régua. Por isso que as vigas são mais altas do que largas, né? E esse fenômeno se traduz que aquilo que a gente chama momento de inércia da seção transversal, né? A gente sempre faz a viga com maior momento de inércia. E o maior momento de inércia está aqui na altura, né? A altura é maior, porque a equação matemática do momento de inércia para uma seção retangular é BH ao cubo sobre 12. Ó. Você vê como influencia, ó. O H está ao cubo, né? Então ele aumenta demais o momento de inércia. Deixa eu admitir o Fabrício aqui. Então ele aumenta muito o momento de inércia, né? A altura dele aí. Então, sempre lembrando, em geral, as vigas devem ser mais altas do que largas, né? Isso é um procedimento técnico, uma definição técnica e econômica, né? Nada impede, de repente, você ter uma coisa que vai ficar muito harmoniosa, legal, e sua viga fuja disso. Também não estou querendo dizer que você não possa criar nada diferente disso. Essa é apenas uma noção técnica das coisas, né? De forma nenhuma isso é um impeditivo para a criação. E aí eu entro nessa questão aqui de entender, né? Entender o que está acontecendo na viga quando ela deforma, né? Kelly Oliveira querendo entrar, né? Aqui é uma representação, está na apostila isso, fiz um trabalho ali, né? Então, você tem uma viga aqui, ó, que está em cinza, aqui é a viga, né? Você tem a viga aí, você tem um carregamento. Esse carregamento distribuído pode ser uma parede de alvenaria, tá? É uma alvenaria, né? Que ela fica em cima da viga, ó. Então ela fica um carregamento distribuído. E daí nós já vimos que uma viga, né, se ela é biapoiada, tem esse apoio que pega a metade e aqui pega a outra metade, né? E a gente chama de vão, né? Ah, qual é o vão? O vão é essa distância aqui, ó, né? Aqui é o vão, né? Aqui é o vão. A distância entre os dois apoios, tá? Na hora que falou vão, é isso daí. E daí? E o que acontece, pessoal? Na hora que você
carrega a sua viga com uma parede de tijolos, né? Ela vai ter essa deformação. Ah, por quê? Porque aparece esse momento torsor aqui, ó. Nossa, momento torsor, dei aula de momento torsor ontem. Aparece esse momento fletor aqui. Aparece esse momento fletor aqui, ó, né? Na hora que você põe o carregamento, aparece o momento fletor que faz assim na viga, que nós já vimos, né? Aparece o momento fletor agindo aqui. E daí, o que acontece aqui nas bordas, né? O que acontece? Aparecem tensões aqui embaixo de tração positivo e aqui dentro tensões em cima, né? Desculpa. Na superfície superior, tensões de compressão. Em cima é comprimido e embaixo é tracionado, né? Para quê? Isso daqui que aparece internamente é que a gente chama momento de resistência, é a resistência interna da viga para poder contrapor um momento fletor externo devido ao carregamento da alvenaria que está agindo, né? E esse momento, essa resistência interna do material, né, ela provoca embaixo a tração e em cima da viga a compressão do material. Aqui em cima, olha que está comprimindo, ó. Embaixo está tracionando. Certo? E isso para essa reação interna do material é para manter o equilíbrio, né? Se não tem o equilíbrio das forças, a viga está andando, né? E a viga não está andando na construção, a construção civil, né? Em edificações é estático, né? A estrutura é estática, então toda resultante vai sempre ser zero. E quem não deixa ocorrer o colapso é a resistência do material. É a resistência do material. Vamos lá. E daí o que a gente chama de deflexão, né? Nós até vimos isso na questão de flecha, né? A deflexão é essa deformação aqui, ó. É a distância perpendicular na qual o elemento se desvia do curso original quando ele está carregado transversalmente. É esse carregamento aqui, né? Que é transversal, né? Aqui, só lembrando, assim é sempre longitudinal e assim é transversal. Aqui é longitudinal, aqui é transversal. Que vai usar um pouquinho, toda hora fala assim, né? Fica parecendo que é uma coisa assim de outro planeta, né? Então, ela aumenta, né, essa deflexão, essa deformação, né? Ela aumenta conforme a carga e o vão diminui, né, com a rigidez ou a seção do material. O que ele está querendo falar? Ele está querendo falar justamente aquela questão da régua que nós mostramos aqui, né? Se você diminui a altura do material, essa deformação aumenta, né? E se você diminui o vão também, se você diminui o vão, a deformação é menor, né? Aí que está uma questão que nós que trabalhamos aí com projeto, sempre aquela história, é o vão, não. Vãos maiores têm deformações maiores. Vãos menores têm deformações menores. Tá? Isso a gente precisa saber, né? Não sei não que seja impeditivo para nada, né? E aí nós vamos falar de uma coisa, acho que já falamos em laje, né, sobre linha neutra. Se alguém lembrar se eu falei, eu não lembro se eu falei de linha neutra, acho que eu falei sim, de linha neutra. Não falei, acho que linha neutra não. A linha neutra é uma linha, então vamos partir do prático. Você vai num shopping center, né?
fazer compra para sua sogra, né? Você vai fazer uma compra, um presentinho para sua sogra, né? Você vai num bom shopping center, você vai no shopping Guatemi para comprar um bom presente para ela, né? Porque você ama a sua sogra. E daí você olha no estacionamento, pessoal, você vê lá que tem uma viga, você tem, ó, vou desenhar aqui, ó. Você tem uma viga lá, ó, né? Tem a viga, lá você olha lá no estacionamento, na cobertura, e lá tem a passagem de uma tubulação lá. Furaram a viga e passaram uma tubulação que pode ser tubulação de hidrante, de incêndio, de combate a incêndio, e furaram a viga. Por que eles furaram a viga, pessoal, ali naquele lugar? Pode furar em qualquer lugar a viga? Hein? Hein, meus Não, caros professor, é arquitetos? super duvidoso, né? Qualquer lugar que pode furar a viga, e eu digo mais ainda, tem que ser um super cálculo para falar que pode furar ou não. Então, É só totalmente aí, avesso a isso. então, mas aí nós entramos onde eu queria. Por que então o cidadão furou? Você vai em muitos lugares, você vê que ele furou, mas ele fez o furo na linha neutra. É lógico, tem que consultar o, o autor do projeto, ou de repente o autor do projeto já indica que pode furar ali. Ó. Aqui é a linha neutra. Ó. Tem um lugar na viga em que as tensões resistentes são zero. E ali que se tiver que fazer um furo, não é bom, né, fazer furo. Mas se for necessário fazer um furo por uma compatibilização de projeto, você tem que fazer esse furo na linha neutra. Por quê? Ó, vocês lembram que eu falei? Vai ter uma. Já vou falar já, gosto de falar. Depois eu tenho o desenho. Não falei que em cima está comprimindo? Ó, e embaixo está tracionando. Então, na hora que desce aqui, pessoal, ó, aqui vamos supor que aqui seja a compressão, ó. E aqui seja o quê? Está sendo tracionado. Então, na hora que inverte de compressão e passa a ser tração, tem um lugar aqui na viga que é onde passa a linha neutra, que a tensão é zero. E é ali que a pessoa faz um furo para passar uma instalação que eventualmente seja necessária. Mas aí nem sempre é no meio, tá, pessoal? Não é porque você vai ver lá a viga bonitinha, né? Professor, Oi, fala. se Nem no caso for sempre. uma intervenção, uma obra que já existe, a obra já está lá e você tem que mexer, vai. Aí, por acaso, tem que passar uma tubulação lá. Como é que a gente vai descobrir? Vai quebrar? Como é que funciona isso para descobrir onde é? Você vai ter que. Primeiro, você vai ter que procurar projeto. Você vai ter que procurar projeto, né? Você vai procurar, primeiro que você procure é o arquiteto, né? O arquiteto, porque está na prefeitura, o autor do projeto de arquitetura está lá, o responsável. E daí o ideal é você ir atrás dele, né? Você ir atrás do arquiteto, e daí provavelmente ele tem o acervo técnico dele, e ele tem, com certeza, a não ser que seja de 100 anos atrás, por exemplo, ou você lembra, não dá você lembra daquela ponte aqui que não achavam os projetos, aqui da Marginal Pinheiros? Daí na última, uma Sei, que deu sei. problema. Daí acharam, estava não sei, num barracão, e era assim que falaram mesmo, estava num barracão de não sei que lugar lá, da Sabesp, uma coisa de louco. Você tem, não achou. O que daí você vai fazer? Você vai ter que sacrificar alguma parte da sua estrutura para você fazer o processo inverso, né? Você vai ter que sacrificar uma parte da sua estrutura, né? Ou sacrificar, colocando, é lógico, substituindo por um reforço metálico temporariamente, daí você vai lá fazer um desenho. Aqui, sumiu minha coisa aqui. Caramba, né? Você vai lá, ó, daí você descobre que tem 3 barras de aço aqui, sei lá, de
20 milímetros, e tem outras barras, daí descobre o aço que tem lá dentro. Daí você vê o tipo de uso e o carregamento que tem a edificação, você faz o cálculo inverso e você identifica a linha neutra. Mas você tem que sacrificar alguma parte da tua estrutura para identificar como foi feito. Né? Aí, né? Aí é difícil, né? Tem que ter. Não pode sair furando, né, também. Sair furando a esmo, esquece. E não adianta falar que é no meio, que de vez em quando a linha neutra também não está no meio da viga, né? De repente a linha neutra não esteja no meio da viga. E Professor, com então, certeza ela não vai estar no meio da, né? Eu já te falo, ela não vai estar no meio da viga. Fala. então é como eu disse, se você for fazer uma intervenção, a gente vai procurar o dono do rabo do foguete, mas se não achar, tem que escorar, vai ter que quebrar e refazer esse cálculo na fé de acertar o ponto. Na fé de acertar. Exatamente. Não tem. E dá para fazer, não tem, é isso. Né? Em alguns lugares a gente até sacrifica uma parte da estrutura para poder trabalhar na outra com segurança. Né? A engenharia a parte técnica é assim. Agora vocês estão em pé de igualdade com a engenharia, né? Vocês têm as mesmas condições de fazer as mesmas coisas. Então, um caminho seria esse monte de prédio tombado no centro de São Paulo, muitas vezes não se usa para nada porque ninguém sabe nada de nada, não tem projeto, não tem nada, e não dá para fazer nada lá também. Né? Mas tem muita área lá, né? Muito espaço lá abandonado. E outras, as vigas, as alturas, os espaços, não tem instalações para. Por que não usam? Porque não atende, né? Não, seria o ideal usar a ocupação, né, urbana. Mas às vezes, vamos ver, tem alguém querendo entrar. Fica mais caro você adequar essa instalação que não foi previsto. Hoje em dia você tem circuito para câmera, circuito para lógica, circuito digital, circuito fibra, circuito não sei o que, sensor de presença facial. Você tem um monte de circuito que é naquelas edificações de 80 anos atrás ou até mais, não comporta, né? E está cheio de pilar. Né? Antigamente você não tinha o conhecimento de concreto como se tem hoje, concreto de alta resistência, né? Antes não. E outro, tem a maioria dos prédios no centro, por exemplo, de São Paulo, que eu conheço bem, não tem nem estacionamento, né? Se bem que não é impeditivo, né? Porque em Manhattan, hoje em dia, só se aprova projeto de novo prédio, se houver ainda algum lugar lá ainda, vai ser um projeto lá sendo aprovado, a primeiro item obrigatório é que não tem estacionamento o prédio. É engraçado, né? E para a gente, você não vende nada se não tiver estacionamento. Lá não, lá nem é aprovado se o prédio tiver garagem, né? Não aprova, porque põe Professor, incentivo. aí já é um problema urbanista, né? Ô, professor, É. voltando de novo à viga, e como que a gente determina o diâmetro do furo? Como que é feito esse cálculo? Porque também tem isso, para não pegar no aço e tal. Não. Então, mas daí você tem que realmente fazer um cálculo. Né? Daí você tem que refazer o cálculo e perder essa área, né? E ver até que ponto. Por quê? Ó, na hora que você faz a abertura aqui, ó, aqui existe uma área de concreto que vai trabalhar a compressão, né? Você precisa ter uma É a área. massa, né? Você não pode interferir tanto nele lá, ó, né? Você não pode atirar a área de concreto que está trabalhando a compressão, porque o aço está bem aqui embaixo, né? Se for uma armadura simples, né? Então, mas aí realmente é uma questão que precisa ser levado a muito sério, né? Porque a parte de estrutura é um item assim de segurança. Né? Vamos seguir aqui? Beleza, professor. O buraco é mais embaixo mesmo. Não adianta, esquece. Se está numa obra e você está
né? Você vê o cara tirando pilar, pedaço de pilar, esquece, esquece. Né? Quantas vezes eu vejo mesmo, assim, o cara, a garagem do cara, o cara raspa a porta, lá vai o cara começa, não, não pode, isso não pode, esquece, não dá, não dá. E aí é o que eu falei, ó, pessoal, ó. Então, na parte de cima, né? Pessoal, fala aí, ó. Eu juro mesmo, é mais importante que o resto é entender essa mecânica. Eu prefiro desenvolver o raciocínio do que está acontecendo, né? Se bem que a aula hoje ela é bem voltada, assim, voltada para essa necessidade nosso como fazer um pré-cálculo, né? Como é que você vai fazer lá a altura da viga, você está fazendo a tua arquitetura, você já vai ter essa noção e já vai encaixar mais ou menos a tua estrutura, né? E daí você vai passando em softwares que vai te dar a dimensão exata, né? Fazer o pré-dimensionamento, isso a gente vai conseguir. Então, vamos lá, né? Aqui, ó, como eu falei, a viga é carregada, ó. Nesse trecho aqui tem a parte de compressão, ó, compressão, e embaixo você tem a tração. E aqui é um gráfico, né, que mostra, ó, em cima está sendo comprimido e aí embaixo está sendo tracionado, né? E aí eu já vou começar porque vocês já sabem, né? Então, aqui embaixo está sendo comprimido, beleza. O concreto, né, como nós já vimos, né, ele resiste bem, né? Ele resiste bem à compressão, né? E embaixo que tem a tração? Aqui embaixo tem a tração. E o concreto é péssimo, a tração. Isso é uma viga, lógico. Vamos lembrar que aqui nós temos uma viga, né? Está aqui em cima, né? Para que a gente está vigas em concreto armado aqui em cima. Conceitos importantes sobre as vigas em concreto armado, né? A gente, de repente, toma uma água e quando volta já... Então, tá tudo... Dá uma olhada em cima que você se localiza. Então, aqui, ó, aqui em cima é tração, compressão, nossa compressão, e o concreto vai trabalhar. E embaixo é tração na sua viga, o concreto não trabalha, não resiste, daí que você faz? Você vai lá e põe o aço. Por isso que embaixo da viga tem o aço. Porque o aço resiste muito bem à tração. E daí esses dois juntos se transformam numa viga, né? Se transformam numa viga em concreto armado, tá? Sumiu uma viga em concreto armado. Melhor mudar a cor disso. Vendo melhor, né? Então é isso, pessoal. Isso que eu quero passar esse conceito para você. Você tem uma viga, né? E embaixo a gente vai ter que colocar o aço para que ele resista ao momento fletor, né? Você lembra aquele momento fletor aqui que age aqui, ó, né? E ele vai fazer a tração embaixo e você vai pôr o aço lá, né? Tá? E aí vamos ler o que está escrito aqui também, né? Então esse é ó, vamos lá. O esforço de flexão, né? Não gostei dessa cor. O esforço de flexão é uma combinação dos esforços de compressão e tração, né? Compressão aqui em cima e tração aqui embaixo, né? O momento está aqui agindo, né? Tá aqui esse par aqui de força gera um momento assim, ó, né? Esse momento vai fazer, né? Esse momento aqui vai fazer o quê? Comprimir em cima e tracionar embaixo, né? Aqui ele aqui. Isso em função de um carregamento aqui que esteja na vertical. Tá? Então ele vai fazer assim, ó, lembra da régua. Tá? E ele atinge o seu valor máximo
na superfície mais afastada da linha neutra. Ó, aqui é o zero, então a linha neutra está aqui. Então, aqui em cima, nessa superfície, vai ser o maior esforço de compressão. Em contrapartida, aqui ó, vai ser o maior esforço de tração. E vamos em frente. Né? E aí aparece, pessoal, um outro esforço. Né? Ali era o momento fletor, né? E aí aparece um esforço de cisalhamento, que tende, que nem a gente quando corta o pão. Né? Quando a gente vai cortar o pão, você está cisalhando o pão. Né? E esse esforço de cisalhamento, né, ele acompanha aqui ó, o carregamento da alvenaria e também a reação de apoio. Ó. É um esforço que tende a cisalhar a viga aqui na sua borda. Né? Então, ele gera um cisalhamento aqui, ó, que é o representado aqui, ó, tá vendo? O esforço de a tensão de cisalhamento, ela é paralela a essa face da viga, numa tentativa de cisalhar ela, né? É um cisalhamento que a gente chama, ó, cisalhamento transversal. Tá? Ele ocorre aonde? Você lembra que aqui é longitudinal e aqui é o transversal. Né? Aqui é o longitudinal e aqui é o transversal. Né? Então, é um cisalhamento transversal, né? Ele, nesse sentido aqui. Né? Não, então, esse é o cisalhamento devido aos esforços, né? A força cortante que está tentando cortar a viga. Então, nós temos aquele momento fletor, né? Que faz aquela flexão na viga, e temos também esse esforço cortante que corta, né? Que tende a cortar a viga aí também. E além desse daí, nós temos também aquele é o cisalhamento vertical, que é o transversal, e nós temos o cisalhamento também longitudinal. Né? É quando você pega um caderno de 100 folhas e tenta dobrar ele assim, ó. As folhas não deslizam uma na outra. Né? Esse deslizamento das folhas do caderno, que elas são soltas, acontece na viga também de concreto armado. A viga tende a soltar placas paralelas uma na outra. Né? Ela tende a cisalhar a viga no sentido longitudinal, né? Que é esse longitudinal aqui. Né? Esse sentido longitudinal. Certo? Nesse sentido, ela tem cisalhamento. Que ela desenvolve cisalhamento horizontal, né, ou longitudinal, desenvolve nos planos horizontais de uma viga, em função do carregamento. Que carregamento? O carregamento transversal. Se aplica uma força na régua, sempre trazendo, ela deforma assim, dentro dela também tem esse cisalhamento vertical e o cisalhamento horizontal assim da viga. E aquele momento fletor que tenta de fletir ela assim também. Então, são esses os esforços aí. Vamos agora passar para outros, né? Outros conceitos, que são as vigas, ó, são elementos estruturais nas quais se tem a atuação de duas ações principais, né? A força cortante, que nós acabamos de falar, e o momento fletor, né? A força cortante e o momento fletor. Você tem a viga lá, mas você tem a viga lá, né? Você tem a força cortante aqui, e quando se aplica essa força, ela gira aqui, ó, causa um momento fletor aqui tentando, ó. Então, as duas ações, né? As duas atuações são a força cortante, aqui, ó, cortante, que é uma força vertical, e o momento fletor. E
A cortante gera tensões de cisalhamento, a cortante gera tensões de cisalhamento, né? E o momento fletor gera tensões normais, né? Tensões normais, que é aquela que gera o quê? Atração, né? Aquela que gera, nós vamos ver isso mais para frente, já, né? Aquela que gera o quê? Esse momento fletor, ó. Ele gera compressão, é negativo, e embaixo, tração, que é positivo. E aqui está, por exemplo, ó, o esforço cortante, ó. O esforço cortante devido, ó, uma alvenaria, por exemplo, uma alvenaria sobre uma viga, um carregamento distribuído, né? E esse é o gráfico do esforço cortante, ó, que alguns já viram em resmate, para quem fez resmate já. Aqui, por exemplo, os maiores esforços ocorrem aonde? Nos apoios, ó, né? E você vê que a força cortante no meio do vão, nós vimos que as distâncias entre os apoios da viga. No meio do vão, a cortante é zero, né? Ó, então, no meio do vão, a cortante é zero. Grava isso aí, né? E nos apoios, olha, os valores são os máximos, né? Certo? E aqui tem uma representação, ó. O vermelho, tá vendo? Aqui uma representação por cor. Vermelho é onde é o maior esforço da viga, ó. Quando é força cortante, é nos apoios, ó. E aonde é o azul, é onde a força cortante é a menor, né? Então, forças cortantes são maiores nos apoios e no meio do vão da viga, geralmente a cortante é zero, né? Para esse carro, sempre lembrando, para esse carregamento distribuído aqui, tá? Para o carregamento distribuído, que na maioria das vezes é uma parede em alvenaria. E agora tem o momento fletor. Ó, carregamento distribuído. Ó, aonde o momento fletor é máximo, pessoal? O momento fletor é máxima solicitação ocorre no meio do vão. Por isso que hoje as camas, hoje, né, como são de uma madeira já um pouco mais duvidosa, tem um pé no meio, né? Hoje, se tirar aquele, já vi gente, vou tirar o pé do meio da minha cama, porque meu, esquece, tem um pé no meio, porque a madeira, né, geralmente a madeira, sei lá, não vai aguentar, né? Então, pessoal, ó, aqui, ó, momento fletor é máximo, aqui no meio do vão da viga. Ó. E aqui a mesma escala, eu vou falar uma coisa ainda, ó. Em vermelho da viga pelo esforço cortante, ó, pelo momento fletor, quer dizer, o momento fletor é máximo no meio aqui, por isso que aqui está vermelho. E olha, nos apoios ele é mínimo. Aonde, pessoal, era o esforço cortante máximo, mínimo? Hein? Alguém lembra? Aonde eu falei, ó, lembra que aonde é o esforço cortante mínimo na viga? No meio. No centro, no meio. No meio. Então, olha o seguinte, aonde a cortante é mínima, o fletor é máximo. Parabéns às duas arquitetas aí que se pronunciaram, né? Isso é importante. Aonde a cortante é zero, o momento fletor é máximo, tá? Aonde o momento fletor é máximo, o esforço cortante vai ser zero, né? E vamos comprovar aqui, ó. Esse é o gráfico da cortante para esse carregamento aqui, distribuído.
E esse é o gráfico do momento fletor para esse carregamento distribuído aqui. Então, onde a cortante é zero, o momento fletor é máximo. Daí vem as classificações da viga, né? As vigas contêm uma classificação de acordo com a sua posição, né? E a quantidade de apoio. Viga biapoiada. Biapoiada são dois apoios, né? Aqui, um apoio, né? E o outro apoio aqui. E ela se deforma assim, ó. A deformação de uma viga, olha aqui, ó, ela vem aqui, ó. Certo? Não estou falando à toa, tá? Tem coisas importantes aqui. Olha a deformação dessa viga aqui, ó. Ela é assim, simplesmente assim. Né? Ela é assim, ó. Né? Beleza. E aqui um exemplo de uma viga apoiada, né? Uma construção pré-fabricada, né? Que é uma hoje, qualquer obra está tendo muita vantagem, né? A construção pré-fabricada. Porque a construção pré-fabricada, pessoal, é feito, né? Primeiro numa fábrica, então você tem controle melhor do concreto, você tem um controle melhor. Eu já estou dando uma disciplina, já estou falando sobre isso, vai ter que ter uma aula para frente sobre isso, mas já estou falando também. Então, ela tem a vantagem, por quê? O concreto, você tem um controle maior numa fábrica, do aço, da forma, do tempo de cura, né? Se você vai fazer uma viga protendida, se tem um controle melhor de proteção, né? Então, tem inúmeras vantagens. Tem um pequeno inconveniente, né, para a viga pré-fabricada, né, que depende de alguns fatores. Por exemplo, o que você acha que poderia me impedir de eu fazer uma obra pré-fabricada, de eu usar uma estrutura pré-fabricada, pessoal? O que poderia me impedir? Não, tem mais, tem mais até. Né? Tem até mais, mas pelo menos, por exemplo, primeiro item, se a edificação que eu estou construindo não puder ser assim. Porque você vê que ela é toda quadradinha, certo? Ela limita a criatividade arquitetônica, né? Certo? Tem uma limitação. Não digo que ela destrói, não digo que destrói, mas ela limita. A outra questão é se existe na região, de repente vai fazer uma construção pré-fabricada no interior de Minas Gerais, né? Vamos falar, né? Mais para cima um pouco. De repente, eu vou fazer, lá não tem ninguém que entrega pré-fabricado. Mas você pode trazer de São Paulo, você pode trazer de Belo Horizonte. Só esse transporte é tão caro que inviabiliza o investimento, entendeu? E outra questão também, que acontece muitas pessoas, daí a pessoa, não, vou fazer, vai transportar, vai não sei o quê, daí ele não acha guindaste, né? Ele não acha guindaste para levantar a estrutura. Então, tudo isso vai limitando, né? Então, às vezes, a distância não tem no local, não tem equipamento para montar, às vezes não tem nem mão de obra no local que ele possa contratar, né? Então, ela tem as suas vantagens maravilhosas de controle, de qualidade da viga, do acabamento dela, da resistência, das formas, do concreto, do aço, mas ela tem algumas limitações. Você vai fazer uma obra assim aqui, por exemplo, aqui nossa, sempre esqueço aquele lugar ali, aqui em São Paulo, nossa, Vila Olímpia, né? Que ali é cheio de prédio ondulado. Como é que vai chegar lá um caminhão cheio de subir um guindastão? Você já tem que fazer uma estratégia para o veículo chegar lá, né? Horário, né? Tem restrições de horário, bem lembrado. Tem restrições de horário
no percurso de caminhão, de repente não pode ir qualquer horário, de repente o caminhão nem chega no local, né? Então é bacana, mas desde que tudo isso favoreça, né? Só lembrando, tem a construção pré-fabricada e a pré-moldada, né? A pré-fabricada, como o nome diz, é feito numa indústria. E a pré-moldada pode ser moldada ali no canteiro da obra mesmo, né? Fora da posição final dela, né? Ela é pré-moldada ali no chão do canteiro de obra, fora do lugar final dela. Daí vem o guindaste e se põe ela no lugar. Ela vai ter uma qualidade melhor do que fazer no local, né? Mas é pré-moldada. Essa é a diferença do pré-moldado e do pré-fabricado. Pronto, falei. Já dei uma aula. Vamos lá. Então, nós estávamos vendo a classificação das vigas, né? Estávamos vendo as classificações. Está vivo, vimos a viga, né? Classificação. Ó, viu a biapoiada. Agora nós temos em balanço, né? A viga em balanço, vocês sabem muito bem. Vocês adoram viga em balanço. Aqui, né? Qual que é a diferença de uma viga em balanço, né? A viga, quando você tem o carro... Isso daqui é muito em terraços hoje, né? Áreas, né? Varanda de apartamento. Ele vai lá puxa uma... Essa seria viga engastada. É isso, professor? Viga engastada, é. É em balanço engastada. Ela tem que ser engastada, tá? Bom, bem lembrado. Quem falou? Fui eu, Kelly. Boa noite, professor. Boa noite. Então, primeiro ela é engastada aqui, né? Ela tem um engastamento. Porque se ela não fosse engastada, ela deformaria assim, ó. Né? Como ela tem um engastamento, olha como ela se deforma. Essa é a diferença do apoio móvel, né? Que ele se deforma assim, ó. E o engastamento, ele se deforma assim, ó. Por quê? Ó? Você vê que aqui ele roda aqui, ó. E aqui esse apoio engastado não deixa rodar. Por quê? Porque o apoio aplica um momento aqui e não deixa ele fazer isso. Por isso que é o engastamento. Então vamos seguir aqui, ó. Então, ó, na hora que a viga aqui está engastada, ó, ela se deforma aqui. Então vamos fazer aqui embaixo, ó. O que está ocorrendo aqui em cima, ó, depois que eu apliquei a carga? Vou fazer aqui em cima de novo, ó. Desculpa aí. Na hora que eu aplico a carga aqui, aí em cima é tração ou compressão? Hein? Tração. Em cima é tração. Tá vendo? E embaixo, olha, vai ser a compressão. É meio assim, sensível para a gente entender isso, né? Você aperta assim, a tendência da parte de cima é tracionar, né? O momento fletor que está sendo aplicado está sendo esse, ó. Então, o que que esse faz? Puxa, né? Para lá, né? Traciona em cima, e aqui embaixo a seta chegando, ela comprime aqui, ó. Então, aqui embaixo é compressão e em cima é tração. Aonde eu teria que colocar o aço nessa viga em balanço, arquitetos? Em cima, professor. Teria que colocar em cima, perfeito. Aqui, ó, o aço, o concreto não resiste à tração. Quem trabalha em conjunto com ele é o aço, que resiste à tração. Então, nessa viga, ela teria que ter a armadura longitudinal principal assim, né? O aço principal teria que estar em cima para resistir à tração. Você vê que você tem que analisar, né? Por isso que a gente está estudando, para poder analisar como é que se comporta, né? E aqui, né, você tem uma arrojada série de vigas em balanço aqui nessa edificação aqui, né? Esse balanço todo aqui, certo? Exemplo de viga em balanço não quer ficar mostrando varandinha, né? Tem que se mostrar coisa arrojada, né? Para despertar os nossos a nossa criatividade, né? Os nossos anseios, né? E nos inspirar, né? A inspiração é importante, hein, pessoal? Tem dia que eu acho que vocês estão mais inspirados que outros para a criação. E tem aí, pessoal, então nós vimos a viga biapoiada,
vimos a viga em balanço e agora tem a viga contínua. O que é essa tal de viga contínua que falam tanto? Ó? É uma viga que contém, né, uma quantidade maior de apoios, né? Ela tem mais apoios. Olha aqui, tem essa aqui, ó, a viga. Sempre lembrando, a viga está aqui em cima. Ó. Né? Deixa eu apagar isso aí, porque eu vou usar ali em cima. E aqui são os apoios. Ó. E como é que essa viga se deforma, pessoal? A viga, qual que é a diferença dessa? Eu acho que isso é o principal dessa aula, viu? Tá, tudo é, não, essa aula tudo é principal, não tem jeito. Então, ela vem aqui, ó, ela sai daqui, ó, daí ela vem para cima. Essa é a deformação que a viga acontece. Então, agora vamos fazer a seguinte análise. Vou pegar uma caneta aqui. Quando essa viga deformou assim, qual esforço está no fundo da viga? Fundo da viga é a parte de baixo da viga, né? Fundo da viga. Ó, quando tem uma alvenaria aqui, vamos supor, né? Aqui embaixo tem o quê? Tração. 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 Então, vamos dizer que a concavidade está para cima, né? Ó. Então, aqui embaixo é a tração. E na hora que eu chego no apoio, o que, que eu tenho aqui em cima, pessoal? Tração também. Tem tração, ó. Por quê? Ó, a concavidade está para cima, a concavidade está para baixo. Para cima é a compressão, né? Então, no apoio na viga contínua, em cima do apoio você tem tração. Vamos continuar aqui a nossa saga. Ó, aqui de novo, aqui, né? Tração embaixo. Professor, é porque a gente tem uma viga fazendo força, sentido ao contrário, né? Por isso que em cima eu tenho a tração. É, uma viga não, né? É um pilar, né? É um pilar, desculpa. É um pilar de apoio, aqui são os pilares, né? Isso. É, Então é por isso? exatamente. É Porque por eu tenho isso. uma outra carga de força fazendo o sentido oposto. Então, vamos falar aqui, já que você já tocou no assunto, ó. Então, ela tende a se deformar assim, não tende? Ó, desce a baula aqui, tração embaixo. Na hora que ela chega aqui, ó, esse pilar não deixa ela descer dessa maneira natural. Joga ela para cima. Na hora que ela joga ela para cima, a tração vem em cima. Né? Aí você me fala, pô, e o que tem a ver com isso? Né? Você pode, pô, legal, a atração é. Por quê? Porque o concreto não resiste à tração. Por isso que aonde você tem o pilar apoiando, você vai ter que pôr o aço aqui também. Ó. Por isso que eu estou falando isso. Então você vai ter que pôr o aço aqui, porque aqui tem a tração embaixo. Daí, quando for viga contínua, em cima do pilar vai ter que ter aço aqui também. Vai ter que ter aço aqui também. Por isso que nós estamos falando aqui, né? Então, o aço vai estar aqui, ó. O aço vai ter que vir aqui. Daí, o aço vem aqui. E olha que aqui não tem, porque ela é simplesmente apoiada nesse extremo. Ela é simplesmente apoiada. Existe, né, para segurança e para se garantir, né, qualquer tipo de fissura no apoio, coloca-se aqui também, tá? Também não vou falar que não acontece nada. Até porque existe uma certa rigidez aqui, né? Até porque no apoio, né, não vai chegar no apoio e a viga deformar sozinha, né? Existe uma certa rigidez que puxa a viga no caminho dela aqui, né? E na hora que ela puxa no caminho dela, você precisa também pôr um ferrinho aqui em cima. Um aço em cima. Então, por isso que existe
o aço, né? Para resistir na viga os esforços de tração que o concreto não consegue resistir, né? Consegui deixar evidente, né? Então, aqui, né, nós vamos ver mais um pouquinho para frente sobre isso. Vamos ver aqui, próximo slide, né? Então, aqui está tudo que eu falei está escrito aqui, mas também se vai ler, fica meio solicitado por tensões de compressão nas partes superiores e de tração nas inferiores dos vãos e o inverso nos apoios, né? Ele está falando isso. Aqui é tração, você põe o aço aqui. No apoio é compressão, a tração está em cima, você põe em cima. É lógico, vai ter armadura construtiva, posicional também, que vai ficar uma gaiolinha, entendeu? Né? Porque também você não vai largar os ferros lá, né? Vocês lembram que tem aquele recobrimento, né? O recobrimento mínimo que nós vimos nas aulas aí, para a armadura ficar aqui e não ficar exposta ao ambiente e ela ter problema de corrosão, né? Então você coloca alguns com aço construtivo para manter as outras armaduras na posição, né? Vale destacar, né, que a situação de vinculação, né, que quando ele chama de falou vínculo, pessoal, é apoio, né? Influencia na forma do dimensionamento, foi o que nós falamos, né? Que os apoios influenciam. E aqui se pôs o comportamento do elemento estrutural. Quanto à tração e à compressão, será determinado em função dos apoios, né? Aqui, ó, daí ele fez um diagrama aqui de momento fletor, ó, tá vendo? Aqui tem a tração está em cima, nos apoios, ó, bem na viga, bem no pilar, ó. A tração está em cima. Enquanto numa viga biapoiada, ó, você só tem aqui o momento fletor máximo e nem tem, é zero aqui nos apoios, né? Tá? Então, para dimensionar, você vai ter que saber se é viga o quê? Engastada, biapoiada ou se é viga contínua, na hora que você for fazer o teu projeto, tá bom? Daí estou dando uma recordação, né, que o concreto, né, relembramos que o concreto tem uma boa resistência à compressão, mas uma baixa resistência à tração. Logo, o concreto das vigas, né, tende a fissurar, né, nos locais tracionados, né, certo? Se ele não resiste qualquer traçãozinha que aparece no concreto, ele dá uma fissura. Toda viga fissura, pessoal. Microfissuras. A fissura não é proibida, ela acontece, ela só tem que ser controlada. Você não podemos sair fora daqueles parâmetros, né, e facilitar surgir a questão de fissuras, né? Então vocês precisam saber o quê? Que as armaduras são dimensionadas para suportar os esforços de tração e que existem tipos básicos, né, de armaduras utilizadas nas vigas, né? Tipos básicos, por exemplo, essa daqui que está na apostila, né? Tá, eu pus essa porque estava lá. Eu ia pôr outra, mas eu achei melhor manter a nomenclatura que estava na viga, na apostila lá. Então, ele fala aqui, ó, essa aqui, ó, pessoal, que está aqui embaixo, ó, né, que vai até o lado de lá, não vou riscar até lá, ele chama de barras corridas, né? Eu chamo, né, na obra de armadura longitudinal principal, né? Mas está lá barra corrida, então vocês sabem que é a armadura longitudinal principal ou barra corrida, né? O que eu ia falar dela aqui? Então, ela resiste o quê? A tração devido à flexão. Daí ele chama aqui um dos dois de porta-estribo, né? Que é o porta-estribo aqui que eu falei, né?
ela não trabalha como resistência, como estrutura, né? Ela não desempenha um papel de resistência nessa estrutura. Ela só mantém os estribos na posição, que nós vamos ver o que é estribo agora, para quem não conhece, né? Então vamos ver os estribos, que é o 4. Os estribos são essas barras aqui, ó, né? São anéis, né? Quadrados, né? Retângulos que são esses daqui, ó. E o que eles fazem, pessoal? O estribo, ele não deixa, né? Então, deixa eu voltar. Então, a barra corrida, ele impede a tração, né? A tração no momento fletor. O porta-estribo é uma configuração geométrica para manter os estribos no lugar. Pulei o 3, agora vou falar do estribo. O que o estribo faz? Ele evita aquele cisalhamento horizontal. Por isso que ele está na transversal aqui, pessoal. Né? Você lembra aquele cisalhamento aqui que surge aqui, tentando cisalhar, devido ao momento fletor e a cortante? Que nem quando pega o papel, né? O papel não, quando pega o caderno grosso de folhas, que você sente mais, você faz assim, as bordas ficam até assim, ó. E as folhas deslizam. Só que isso, se acontece na estrutura, perde a resistência. Então, esse estribo é como se colocasse clips, né? Na verdade, são até clips mesmo. Clips nas verticais, se grampeasse o teu caderno, para que quando você fletisse ele, não sofresse aquele, né, aquele deslizamento. É um grampeamento que você faz na transversal para evitar esse deslizamento entre os planos, né, horizontais da viga. Então, essa é a função do estribo, né? Então, ele combate o cisalhamento, né? Que pode ser gerado parte, né? Parte, agora estou falando mesmo como teórico, agora é teórico. Ele pode ser Professor, eu tenho uma gerado... dúvida. Fala. Na questão de um pilar, suponhamos que esse pilar não vai sofrer carga na parte superior. Vai, para ser mais exato, numa parede que está servindo somente, por exemplo, num terraço, né, que a gente faz meia parede, aí vai ter os pilares para trabalhar somente na parte de tração. Nesse caso, é Pilar ou necessário viga? o uso de estribos no pilar, Então, porque você ele está está falando... trabalhando só com tração. Ele não Não, está não, tendo carga não, na não. parte Pera, superior. não. Não, você está falando de viga ou do pilar? Pilar, pilar. Você É que fala você o está falando elemento sobre a função do vertical. estribo. Você está falando do elemento Isso, vertical. exato. Você está falando de um pilar, né? Você está falando aqui, ó, de Sim, um pilar. O sim. pilar, ele só trabalha a compressão, ele não trabalha a tração. Tudo bem, mas ele nessa situação dele estar ali na parede, né? Ah, Ele não está sofrendo carga na parte superior dele. Ele está aqui servindo você só para a fala. parede, no caso. Ele Oi? não, então não é pilar. Isso. Ele é um pilar de travamento de alvenaria. Ele Sim, só está travando a mas aí nesse alvenaria. caso, ele é necessário. Oi, não ouvi, não ouvi. É necessário o estribo nessa Ele é um situação? pilarete, né? Esses Sim. pilar que trava a alvenaria, a gente chama de pilarete. Fala. Não é engaste? Oi? Não pode ser chamado de engaste também, não? Olha, você sabe que a construção civil... Doutor, acho que eu entendi a dúvida do amigo. Deixa eu ver se eu consigo Não, também eu vou pontuar. Ele deu o tentar aqui exemplo de falar uma para ele. laje, e aí você tem a laje com meia parede em cima da laje, sabe? Não é isso que ele está falando. Ele só está querendo travar aqui com pilarete a alvenaria dele aqui, ó. Certo? Isso mesmo, Entendi? isso mesmo, isso mesmo. Ele tem Isso. aqui um pilar. Entendeu? Ele está querendo falar o seguinte: se ele tem que pôr. Por que você põe? Porque você não. Na verdade, você, quando.
Ele tá olhando de cima agora, né? Assim, ó, na hora que você olha de cima, tô olhando de cima aqui, ó. Ó, tô olhando daqui, ó. Então você vai lá e colocou o aço no teu pilarete, né? Você quer Certo. saber se você vai ter que colocar, você quer saber se você vai ter que fazer essa amarração aqui, né? Não é isso? Sim, sim. Então, você tem que. Isso já não é estribo, né? O estribo não é isso, não é o estribo. E isso que você, esse colar, né? Isso é um colar o que que você faz com esse colar? Apenas para posicionar a tua armadura do pilar, do pilarete. Senão ele vai ficar todo bambo, entendeu? Você tem que colocar esse colar para você travar a armadura naquela posição. Senão ela vai ficar toda despingada. E quando você fazer a concretagem, vai tirar de lugar. Né? Ok, mas Vai, o pilar estando pronto, né? O estribo não vai não vai sofrer nenhum tipo de compressão, tração nem nada, não, né? não. Não, ele, Tá, ele só ok. vai servir para abraçar essas tuas. Sim, para Esses, deixar a ferragem, a armadura uniforme, eu entendi. é Tudo bem. uniforme. Boa, boa. Para deixar a armadura uniforme, na posição, né? Não vai trabalhar como elemento sobrecarga, né? Entenderam, não? Beleza, né? E até tem outra coisa. Vocês vão ver que os pilares, né? 70% do carregamento de um pilar vai para o aço, não vai para o concreto. Olha que é meio louco, né? A gente nunca imagina isso. A gente acha que quem se. Não, aí que eu quero falar uma consideração aqui. Puta, eu tô saindo da aula, vai estourar o tempo da aula. Daí eu vou ter que sair correndo. Puta merda. Né? Desculpa aí, não vi. Ó, daí o cara, o que acontece? Daí eu ponho o aço aqui na coluna, não põe? Daí o cidadão vai lá e abre aqui para abrir a porta do carro e aparece o aço lá, velho. Sendo que 70% da carga de um pilar, quem absorve é o aço do pilar. E o cara vai lá, pumba, vai lá e corta. Eu já vi muito isso. O cara vai lá, pá, tem até foto. O cara vai lá e corta o aço do pilar. Triste, né? Então vamos lá. Então, pessoal, daí tem, ó, então vimos aqui o estribo, né? Vimos essa barra corrida aqui, né? E daí tem esse outro cavalete aqui que é o 3, ó. Porque na hora que você solicita a tua viga, surge o quê, pessoal? Tensões de tração aqui, ó. Que daí nós vamos ver quando faz uma fissuração da viga, né? Você vê que acontece algumas trincas aqui, algumas fissuras. Então, essa que eles chamam aqui de cavalete, né? Essa armadura é justamente para dar uma maior resistência nessas duas regiões aqui, ó, da viga, que onde normalmente aparecem as fissuras aí. Tá? Então, esse aqui é o cavalete, que na hora ele vem aqui, ó, depois ele vira aqui, ó, ele vem aqui e vira uma armadura, uma barra corrida, viu? Ele trabalha aqui, depois ele vira aqui uma barra corrida compondo com a 1 que está aqui, tá? Pois ele desce lá e compõe com a 1, porque o momento fletor máximo está aqui no meio, né? Daí tem a descrição de cada um, né? Então, a barra corrida, né? Que é a armadura principal longitudinal, tem a função de absorver os esforços de tração oriundos da flexão, que nós já falamos, né? Essa barra aqui de baixo, ó, pessoal. Estou reforçando aí. Essa barra aqui de baixo absorve a tração. Os cavaletes são barras dobradas, né? Inclinadas, né? Que fazem parte da armadura transversal, que resistirá aos esforços de tração decorrente do cisalhamento. Né?
E os trechos longitudinais fazem pau. Ele fala esse trecho aqui dela, quando ela vira longitudinal, fazem parte da armadura de flexão. Então, aqui ele combate ao cisalhamento, né? E depois ele combate a tração devido à flexão. Tá muita informação, pessoal? Vocês me avisam, né? Porque aí ele falou, lá tem armadura de pele. Ah, tem aqui a armadura de pele, ó. Em algum lugar não tinha aqui a armadura de pele. Mas vamos falar que é armadura. Daí você vai lá e tem a armadura de pele, né? O que é armadura de pele? É uma armadura. Aqui não tem armadura de pele. Eu vou falar aqui onde é. Ó, tem a viga aqui, né? Coloca aqui o aço, né? O estribo, e daí aqui, ó, coloca umas armaduras aqui, ó. Ele não fala na apostila, mas eu sei que a norma NBR 6118, ela fala que a armadura de pele só pode ser colocada se a viga tiver mais que 60 centímetros de altura, né? Menos que 60 centímetros, não precisa colocar. A norma fala que não precisa, né? Então, não precisa. Então, a gente só vai colocar essa armadura de pele para evitar, né, que surja fissura aqui, se a viga for maior que 60 centímetros. Isso é norma. Não está na apostila, mas eu estou falando para vocês. Então, daí vocês vão falar, né, futuramente, logo com os projetos todos vindo, da armadura. Não, a armadura de pele só com viga acima de 60 centímetros de altura. Aí vamos falar dos estribos, né? São a principal armadura transversal, ó, estribo é aqui, ó, todas esses risquinhos, que resiste aos esforços de tração decorrente do cisalhamento, né? Aqui, né, como nós vimos, na hora que se aplica lá o esforço, né, eles tendem a soltar, né? Soltar como se fosse planos, né? Deslizar nos planos horizontais. E o estribo que trava, que dá aquela uma grampeada, né? Para que isso não ocorra. E aqui é o típico, peguei aqui, o típico armadura de viga, né? Aqui estão os estribos, ó. Ó, armadura de pele, né? Armadura quando necessário, né? Aqui ele fala calços, né? Aqui, o que seria o calço que ele fala? Para manter a armadura longitudinal aqui na posição, né? Então, aqui é a primeira camada, né? Só que embaixo, se é o aço aqui. Pele, o estribo, pessoal, né? Porta-estribo, ó, porta-estribo é para deixar o estribo, porque imagina se não tivesse essas barras aqui, ó. Esse estribo ia ficar tudo caído, e não pode cair, tem que ficar naquela posição exata para poder trabalhar direito, né? Então, estribo, a armadura longitudinal, porta-estribo, tem função só construtiva, e essa armadura de pele para evitar fissuras devido à retração do concreto, né? Fica muito alto aqueles 60, mais que 60 centímetros da viga, ali pode acontecer algum tipo de retração do concreto, surgir tensões de tração. E aí a armadura de pele colabora com isso daí. Nós sabemos que existem locais, né, que as vigas são solicitadas a tração e a outra a compressão. Tudo que nós falamos até agora, né? E temos os locais, ó. Em cima nós já sabemos que é o quê? Ó? Fortemente comprimido uma viga, né? Embaixo é o esforço de tração, que é a armadura que absorve, né? Ó, no meio é a linha neutra, zona de concreto sem solicitação nenhuma. É uma zona de transição da compressão para a tração, né? Ali é zero. E aqui a zona mediamente comprimida, zona mediamente tracionada, né? Então é assim que divide.
E lembrando da nossa amiga linha neutra, né? Tem um lugar que a tensão é zero na nossa viga. Aqui, ó. As vigas, né, são aplicadas em todas as edificações, né? E podem ser moldadas em loco, né? Invertidas, e também pode ser pré-moldadas como pré-vigas, né? Aqui apareceu a invertida, ó. Aqui, por exemplo, a invertida é assim, ó. A viga, aqui é a viga normal. A invertida, ela fica para cima, né? Ela fica para cima. E aqui nós podemos observar, olha aqui, ó, o forro está direto aqui, ó. Então, aqui é uma viga invertida. Você não está vendo, ó, tendo aquela visão assim, ó, da viga, e lá dentro você vê o forro, né? Como se fosse uma caixa lá dentro. Não, você está vendo aqui tudo no mesmo nível. A laje com o fundo da viga, tá vendo? Tá tudo no mesmo nível aqui, ó. Que é diferente, né? Que é uma situação diferente arquitetônica, né? Fica aparecendo, você nota que fica aparecendo blocos, né? Planos, né? Ela está construída com planos, né? Não tem aquela quebradinha da viga, né? Não tem essa quebradinha que você olha lá, você vê a laje lá em cima. Você não tem, você está tudo aqui no mesmo plano, né? Como se fosse. Aí daí depende de você, o que você quer. Tem uma outra foto de viga invertida também. Aí também pode ser aqui para instalações hidráulicas, né? Fazer a viga invertida no banheiro, né? Então, o projeto estrutural, qual que é a função do projeto estrutural? Impedir, né, que o estado dos limites, vocês lembram dos estados limites? Tem o estado de limite último, que se trata da resistência do material, né? E tem o estado limite de serviço, né? Outro é a resistência, colapso. E o estado limite de serviço é a deformação. Você entrar no lugar e não ver nada torto, que você vai se sentir meio desconfortável, inseguro, né? Ou ter uma percepção ruim do ambiente, porque tem uma viga torta, uma luminária quase caindo, né? Então, esses não. Então, e quem regulamenta essas questões de estrutura, como nós já vimos, né? É a BNT NBR 6118. Projeto de estruturas de concreto. Ela regulamenta os requisitos exigíveis para as estruturas de concreto. Então, geralmente, o estado limite do concreto armado, a gente verifica o quê? Deformações excessivas, né? Porque as deformações têm que ocorrer antes do colapso. Para se identificar um colapso, você tem que ver primeiro as deformações. A estrutura, hoje em dia, não pode, né? Ela não pode, ela tem que se deformar antes, não pode, cair direto. Dá o problema. Não vai acontecer nunca, mas os cálculos já previnem isso. Primeiro aparece uma deformação importante, você fala, vai ter problema, evacua, chama a defesa civil e escolhe. E você vê as deformações excessivas, ó, e a abertura de fissuras, né? E também faz uma análise, se for o caso, de vibrações excessivas que possam ocorrer, né? Então, esses são os estados limites de serviço e uma estrutura de concreto. Deformação, fissura e vibração. Agora estamos mudando, estamos entrando, né? Surgimento de fissuras, ó. Fissuras típicas em vigas, ó, de concreto armado, está aqui ilustrado. Eu acho que é uma imagem da apostila, né? Você tem um carregamento aqui, né? Você faz o carregamento aqui, típico, né? Essas até meio uma percepção que a gente teria mesmo, que isso iria ocorrer. Até porque a gente sabe que a maior tensão, o esforço de flexão está aqui no meio, né? E aí começa a aparecer as tensões de tração aqui, e se a armadura não estiver bem dimensionada, vai começar a aparecer esse tipo, né?
Essas fissuras são causadas pelos esforços de flexão, né? Esforço de flexão, né? Se flexionou a viga, resultante, né? Normalmente resultante de uma carga superior à carga de projeto. Você fez um carregamento muito maior do que aquela viga foi calculada, né? Ou, o que aconteceu? Uma armadura insuficiente, escorregamento da armadura por insuficiência de ancoragem. O que é escorregamento? Não ocorreu a aderência do aço com o concreto, né? E houve um escorregamento dessa armadura dentro do aço. Muitas vezes pode ser que não seja armadura insuficiente, né? Algum problema, né? Alguma manifestação patológica que possa ter ocorrido entre o concreto e o aço que não deu essa aderência, né? E aqui, ó, aquela ali, ó, aquela no meio, você está vendo no meio. Quando tiver essa no meio, é porque é pelo momento fletor aqui. Quando tiver aqui nos cantos, pessoal, né? Essas fissuras próximos aos apoios aqui, ó. O que está acontecendo? Está acontecendo uma tração aqui, ó. Abaixo tem que são as fissuras do quê? De cisalhamento, né? Que se manifestam junto aos apoios e são resultados daquele esforço cortante, daquele esforço que está tentando cortar a viga, né? E não dos esforços cortantes daqui, da força em si, e não do momento fletor, né? Então, por quê, pessoal? Porque vocês lembram que nós vimos que no diagrama, você lembra o diagrama do esforço cortante? Ele não dava um negócio assim, ó. Você lembra que eu falei que o maior esforço cortante está no apoio, né? E era até 0 no meio, né? Então, aonde o momento fletor, o cortante é máximo? No apoio, trinca nos apoios, né? Então, foi cisalhamento. E aqui, ó, onde acontece por momento fletor no meio é onde o momento fletor é máximo. Aqui, ó. Então, os maiores problemas das estruturas estão ligados ao excesso de carga ou problemas de fundação, né? Um recalque diferencial, a viga torce e passa a ter outro tipo de comportamento, né? Você tirou o carregamento todo fora dos pontos onde foi dimensionado, né? Então, aqui é um exemplo, né, de surgimento de fissuras, né, por excesso de carga, né? No caso das vigas, elas recebem uma carga muito elevada, podem chegar próximo ao estado limite último de resistência, acarretando na fissuração esse tipo de comportamento aqui embaixo, né? Tá? É uma coisa meio lógica. Aqui tem a tração, ó. Sempre ocorreu inclinada porque a tração está agindo aqui, ó, né? Ele não resiste à tração, então ele fissura aqui, assim. Mas o esforço de tração está aqui, ó. Sempre ortogonalmente à fissura. Ó, agora vem, ó, estamos mudando, né? Estamos vendo o surgimento de fissuras. Agora nós passamos para pré-dimensionamento de vigas de concreto armado. Para com isso aí, já começa a ser uma coisa mais atuante para vocês aí, ó. Para a concepção de vigas, a preferência é fazer com que elas fiquem, nossa, 45, fiquem embutidas na parede, não é? Não é, arquiteto? Não é, Kelly? Teu projeto, você não vai querer que ela fique embutida na parede, ou, você, Sim. ou vai subir aquela alvenaria, daí já aparece uma viga lá bonita, né? Que ela fique embutida nas paredes de vedação. Parede, outra coisa, Pedro, parede é vedação, parede não tem função estrutural, tá? Parede é só vedação.
de tal forma que não possam ser percebidas visualmente, melhorando a estética do ambiente. Para tanto, a largura das vigas, deve ser escolhida em função da espessura final da sua parede, certo? Considerando, lógico, as dimensões dos blocos que você está usando, né? Da espessura da argamassa, do revestimento, dos dois lados da parede. Você vai querer fazer alinhado, né? Dentro do possível, né? Fazer alinhado tudo aqui, né? Para não ter aquele negócio assim, né? Que você vê muito apartamento hoje, tá cheio de viga no teto e as paredinhas assim, ó. O que mais? É o famoso beat. Ser judia, hein? A altura das vigas, pessoal. Opa! Espera aí. Um animal doméstico está invadindo aqui, só um instante, pessoal. Já vou pegar você. Já vou. Ué. Desculpa aí, pessoal. O outro saiu, estava tentando entrar pela janela. Tá aqui, ó. Ah, então, vamos lá. A altura da viga, né? Tá tudo em ordem aí, né? Depende de diversos... Na hora que você vai fazer, qual altura vai ter a minha viga, né? Vai depender do vão. Ó. Eu vou atrasar outra aula depois. Eu não quero... Essa daqui é importante. O carregamento e a resistência do concreto, né? Então, a altura da sua viga vai depender do vão, do carregamento, que vai ter o destino, e é lógico que tem valores orientativos, né? E da resistência do concreto. Então, a altura da viga, né, pré-dimensionamento, nós estamos fazendo pré-dimensionamento da viga, que é o que interessa para vocês. Precisa ser suficiente, né, para que apresente uma boa resistência mecânica e uma baixa deformabilidade, né? Deformabilidade. Tem que ter uma resistir, né? Você não vai fazer um pré-dimensionamento, né? Eu não vou fazer um pré-dimensionamento que na hora que vai fazer o cálculo, ele não vai atender, daí vai ter que mexer no projeto inteiro, né? Então, ele deve ter uma resistência suficiente, né, para resistir e não deformar muito, né? Não adianta colocar, uma viga bem esbelta, bem... Chega lá, ela apresenta uma deformação maior, né? Ó, o que aconteceu? Pulou, será alguma coisa? Vamos lá. Para realizar um pré-dimensionamento de altura de vigas, né, utilizando concreto C20 ou C25, existem diferentes casos, né? Eu tenho os meus casos. Eu tenho as minhas tabelas de pré-dimensionamento que não são essas, mas essas que estão na tua apostila, né? Não são muito diferentes, mas não são essas. Mas vamos lá. Ó, quando se trata de tramos internos, né, basta dividir o vão em centímetro por 12. Né? Então, o que é o tramo interno? É o que? Ó, é o interno, aqui é o externo. Aí é o tramo externo. Tramo, tá? Que fala. Nossa, escrevi errado. Aqui é o tramo externo. E esses dois aqui é externo também. E esses dois são os internos, né? E se for vão interno, tramo interno, você divide por 12. Se for tramo externo ou viga biapoiada, aqui vocês estão vendo que é o quê? Uma viga contínua, né?
Né? Vocês estão vendo que aqui é uma viga contínua. Quantos apoios ela tem? Você vai dividir por 10. Né? Você vai dividir o vão, né? O vão, vocês lembram, né? O vão dessa viga aqui é essa distância entre os apoios aqui. Então, divide por 12 se for interno, divide por 10 se for externo. E se for balanço, né? Viga em balanço, dividir por 5. Né? Para achar, estamos determinando a altura, né? A altura da viga, ó, né? O H da viga, a altura. Porque a espessura vai ser em função da parede que você vai usar. Esse é o pré-dimensionamento. Vamos lá. Ó, nesse ábaco, né? Ó. Esse abaco, ó, basta você entrar com o valor do vão da viga, né? Ele está até aqui. Você entra com o valor do vão, e aqui vai ser a altura mínima e a altura máxima da sua viga. Se você entrar aqui, ó, esse vai ser os valores aqui. Tá? Que pode ter sua viga. A gente sempre vai pegar o menor, né? Eu acho que tem um exemplo aqui. Ah, não tem um exemplo aqui, não. Daí pega o 7,5, então dá mais ou menos aqui, ó. Aqui é 40, vai dar 45. Se pegar 7,5, ó, um vão de 7,5, a sua viga pode ir de 45 centímetros, né, ó, sempre dentro da curva aqui, até esse ponto aqui. Daí você traz para cá, ó, aqui é 60, Professor, 70. Oi. Fala. o limite máximo está atrelado ao custo ou ao preço próprio? O limite, você fala o limite máximo aqui? Não, ao custo não. Ao custo não. Tá, não ao peso próprio. Ele está em função do carregamento mais o peso próprio. O peso próprio sempre está nos dois, né? O peso próprio sempre está nos dois, né? Mas o limite aqui está relacionado com um carregamento maior que possa ter o uso, né, da sua edificação, ou um carregamento menor, se for um caso de um residencial. Tá? Um equipamento para ocupação comercial, para um shopping, por exemplo, né, ele tem um carregamento muito maior, né? Porque tem mercadorias, tem milhões de pessoas, milhares de pessoas por dia. Imagina aquelas lojas, né? Cheio de roupa, o peso daquilo lá, cheio de vidros, estruturas auxiliares para ar-condicionado, luminária, né? Então, isso é em função sempre do preço próprio e do uso que vai ter o seu equipamento, tá? Que é o acidental, né? Que é o acidental, é. É a soma dos dois, né? Numa situação Então, mais professor, para me entender aqui. Fala. Então, na verdade, assim, o limite da viga está atrelado a... Não entendi essa parte. Por que tem um limite máximo e por quê? O limite máximo é em função do carregamento, do uso, né? E no nosso caso, como é um pré-dimensionamento, é em função do uso dela, né? Certo? Se você tem um uso que você vê que a sobrecarga é maior, então você vai fazer um pré-dimensionamento acima do mínimo, né? Acima do mínimo, né? Entendeu? Em função, você vai ver, você Sim, eu vai pegar, entendi. você vai, a ocupação, Eu para que entendi. serve? Vai ser um hospital, vai ser uma academia, tem a tabela lá na norma. Né? E isso vai estar nas normas, né, professor? Tem tudo em norma. Cada tipo de uso, você vai estar na norma, dizendo a especificação de quanto você precisa ter para essa resistência de concreto, certo? Para a carga que ela vai receber. Né? Então, nós temos que sempre... Né? Aqui é um pré-dimensionamento,
Mas muitas vezes o pré-dimensionamento, pessoal, diz muito sobre o nosso projeto final, né? Muitas vezes ele já diz muito, né? Aí tem que tomar um certo cuidado. E aqui é como ó, detalhamento da viga, né? Nós já vimos isso na aula passada, né? Mas está aqui. Você vai ver que quando você tem o desenho da armadura de uma viga, vem esses símbolos juntos, né? O que quer dizer o 54? É a quantidade de barras que você vai usar naquela viga. O N1 é a posição N1 do projeto, né? O FID 10 é a bitola da barra do aço, da armadura. C barra 15 é o espaçamento entre as barras, por exemplo, está aqui. Você tem 3 barras, então eles vão ter que estar 15 centímetros distante uma da outra. Então, 15 centímetros, né? E o C470 é o comprimento que vai ter barra. Por que isso? Porque daí, para o projeto, na hora que você vai comprar o aço, você compra... isso que as pessoas têm que entender. Só tem um documento que faz a obra ficar pronta. O projeto. Tudo está no projeto. A parte de arquitetura, com as posições de alvenaria, com iluminação, luminária, revestimento, acabamento, né? Caixilho, as especificações. E nos outros projetos, e o memorial descritivo também. Né? Então, o que faz um projeto, uma obra? Os desenhos, né? As pranchas e o memorial descritivo e um caderno, se precisar de um caderno de detalhe, dependendo do nível de detalhamento da obra, um caderno de detalhes de arquitetura para alguns detalhes necessários, se tiver muito. E não tem outro lugar, pessoal, não tem. O cara vai comprar o aço, ele vai olhar aqui, ó. Vai cortar o aço na obra para fazer a dobra para montar a armadura, ele vai olhar aqui. Não tem ninguém, não tem ligar, não tem, é o desenho. Nós temos que aprender a ver desenho, né? A ver projeto, tanto de elétrica, como de hidráulica, como de arquitetura, seja são craques, né? Nós temos que entender, ver projeto, né? Por exemplo, aqui é a mesma coisa aqui, só que eu coloquei esse, porque isso eu peguei da apostila, né? Estou tentando ser. Só que não dá para ver direito, porque ficou ruim a impressão. Mas você vê que tem as mesmas coisas que eu falei aqui, ó, né? Então, as mesmas coisas lá, a forma como você vai ler a armadura lá. Quantidade de barra, a posição do projeto, que indica a N1, o bitola do aço, o espaçamento entre o aço e o comprimento da barra. O cidadão que vai fazer a armadura, ele vai pegar, ó, ele vai fazer 54 barras com um comprimento de 47 centímetros na bitola de 10. Ele já vai cortar isso e já separar para montar, entendeu? Por isso que serve tudo isso daí, é para fazer a obra. Projeto serve para fazer obra. Arquitetura principalmente, né? E aqui tá os detalhes aí, né? Da mesma coisa que eu falei lá, a especificação. E por hoje é só. Espero que tenham à tua disposição, tenham aproveitado a aula aí. Ok, senhores? Alguém quer falar alguma coisa? Posso encerrar a gravação? Boa noite a todos. Eu vou encerrar a gravação, mas continuo aqui mais um instante com vocês. Boa noite a todos. Bom final de semana. Boa semana, né? Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado a vocês aí.